eu escutava ele no Bom Dia Paraná, quando era jovem, né, adolescente ainda, e falando sobre carreira. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento. Ele me deu o cartão, peguei o cartão, troquei o cartão, e vocês sabem, eu trabalhei durante muitos anos na iniciativa privada, uma empresa de auditoria, e lá em 2018, 2017, 2018, fiquei na dúvida se entrava ou não na política. Não foi uma decisão nada fácil, porque eu tinha uma carreira, oportunidades futuras, né? Poderia trabalhar em grandes empresas, me tornar uma executiva de grandes empresas, vereador Marcos. E pensei, né? Será que eu entro na política? Será que eu não entro? Para mim era uma ocupação totalmente incerta, né? Porque eu não tenho parentes, nem conhecia vereadores, não conhecia ninguém que tinha entrado na política e não sabia se ia dar certo ou não. E conversei com várias pessoas, eu gosto muito de fazer isso, conversar com pessoas mais experientes, e inclusive com pessoas da área de recursos humanos, para pedir um conselho, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? E se der tudo errado? E ouvi de algumas pessoas, assim, Jara, você tem um bom emprego, não faça isso, não largue o certo pelo duvidoso, não vá. E o Sr. Bernd foi uma das pessoas que eu conheci, e peguei o cartão dele. Aí um dia resolvi mandar um e-mail, estava lá no escritório, e falei, quando o senhor, conheci o senhor no evento, quando o senhor puder me dar, né, ter um tempo para a gente conversar, gostaria de conversar com o senhor. E por coincidência ele trabalhava no mesmo prédio que eu, e na mesma hora ele respondeu e falou, se você tiver um tempo, desça aqui que a gente conversa. E eu fui lá conversar com ele, e ele, muito educado, e eu contei toda a história, né? Eu penso em entrar para a política, fui convidada para entrar para um partido, para fazer um processo seletivo, enfim, e fui contando tudo, e no final ele falou para mim, né? Ele falou, Indiara, quando você começou a falar de política, eu pensei, que besteira, que bobagem, né? Nada a ver. E ele falou, mas à medida que você foi contando e foi falando, eu percebi a vontade que você tem, né, assim como a vereadora Amália, talvez a vereadora já tenha até me escutado contar essa história, de vez em quando conto, né, nas apresentações, mas ele falou, eu percebi o teu brilho nos olhos e a vontade genuína que você tem de fazer alguma coisa. E você está tendo essa oportunidade agora, talvez seja o cavalo encilhado passando na sua frente. Se der tudo errado com a tua experiência, o teu currículo, você vai arrumar um emprego de novo, não vai ter dificuldade, então vá. E foi dos conselhos que eu tive a alegria de escutar dele, e entrei, decidi ser candidata, não fui eleita na minha primeira eleição, tive uma boa votação, mas não conseguimos eleger pelo Partido Novo, mas foi uma experiência positiva, eu sempre falo, né? Até como profissional, aprendi novas competências, as competências que nós, vereadores, temos que ter para organizar, planejar uma campanha, são diferentes das competências de um auditor, então acho que foi importante para o meu crescimento pessoal. Não deu certo, eu consegui voltar para a auditoria e depois decidi ser candidata. Então, eu tenho uma lembrança muito positiva do Sr. Bernd, que, assim como para mim, depois também conheci outras pessoas que ouviram seus conselhos, que era uma pessoa muito alegre, que dava conselhos na TV, né, no Bom Dia Paraná, e que também ajudou na minha carreira, de certa forma, é um pouco responsável por eu estar aqui hoje como vereadora, né? Depois fui candidata a vereadora, fui reeleita, estamos aqui trabalhando pela nossa cidade. Então, os meus sentimentos para a família, desejo que ele seja recebido com muita alegria no céu, e que a família, mesmo nesse momento de perda, saiba que ele foi uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas, e eu sou muito grata a ele.